os bastidores do Coringão pegam fogo. De um lado nós temos Rubão e do outro nós temos Romeu Tuma Jr. Quem vencerá esse embate? E também a porcaria, meu Deus do céu, mais uma contusão e enfim, teremos paz, isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, toca a guerra! Fala! Seus corneta! Que beleza! Hoje o chicote ferve aqui no canal. O negócio vai ficar doido. Vou até tomar em mãos aqui, ó, o Ceruraire para ler para vocês. O Rubão e o senhor Romeu Tuma Jr. racharam o pau. Mas antes desse acontecimento aí que tá pegando fogo nos bastidores do Timão, não esquece de se inscrever, deixa seu like aqui, que nos ajuda bastante a crescer cada vez mais o canal. Compartilha também se você achar interessante. E vamos logo pro assunto. Sim, começou tudo com uma entrevista do Rubens Gomes ao GE. Pois é, senhores e senhoras. Ele foi ao GE e rachou. Falou o que devia e o que não devia. E aí ele acabou citando um suposto governo paralelo dentro do Corinthians e deu algumas cutucadas ali que prontamente foram respondidas pelo Romeu Tuma Jr. Porque ele deixou no ar que ele ganhou ali, ele foi eleito, né, não só pelos conselheiros, mas também pelos associados, e ninguém gostou muito dessa ideia lá. Vou até pegar aqui para vocês, ó. Olha o que foi dito. Eu dou risada, mas é trágico, né, galera? É trágico. Isso aí não é coisa que tem que acontecer. Abre aspas aí, ó, pro Rubão, que ele falou desse poder paralelo. Vocês viam a gente muito tempo junto quando ele falou, tá? Também tem isso. Quando ele falou do senhor Augusto Melo. Falando daquela treta lá, que inclusive, agora vou dar um break aqui. Eu falei que tinha alguma coisa que eu sabia e falo, ah não, você vai acreditar no meu Timão e não sei o quê. Ouvi outros influenciadores falando que não tinha nada a ver, mas peraí. A gente às vezes replica notícias, outras a gente tem. Então, quando eu falo aqui que tem notícia, uns colocam assim, sabe de nada. Pois é, eu tinha falado que tinha alguma coisa ali no meio, e aí, o que o Rubão falou? E eu vou chegar lá nessa história dele aí, com o Romeu Tuma Jr. Mas vamos lá, ele falou assim, ó, vocês viram a gente muito tempo junto, hoje vocês não veem mais separados, antes estavam o tempo todo juntos na campanha, hoje ele tem o Corinthians para tocar, é uma nação, há um distanciamento físico e não emocional, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, divergências sempre vão ter, mas existe isso, mas não existe isso de que a gente não se fala, não tem nada disso. Se estivesse satisfeito, ele teria que tomar as providências, argumentou o Rubão. Vocês percebem aí que ele fala, divergência temos. Mas tem. E não só por parte ali de alguns dirigentes do Augusto Melo também, por partes até de criadores de conteúdo, porque eu sou um dos que falam que ele tem que, ó, baixar um pouco nas redes sociais. Para nós ficar falando, fazendo até brincadeiras aqui, tá tudo bem, nós somos criadores de conteúdo. Ele representa tudo aquilo que nós criamos. Então, para um diretor, mesmo que estatutário, mesmo não, estatutário, eu suponho que deveria se passar um pouco mais de serenidade e seriedade, porque ele é um diretor do maior clube do mundo. Uma vez ou outra você dá uma brincadeira assim, mas viver ali eu também não concordo. Mas tudo bem, vamos lá. Como eu falei, não tenho nada contra o Rubão, do contrário. Eu admiro, eu acho um rapaz muito educado. Comigo sempre foi. Mas isto posto, isso aí é o que ele falou. Então deixou nas entrelinhas esse probleminha que ele tinha aí, ou não, com o próprio Augusto Melo. Aí teve a questão do Vilarón, nós já falamos aqui, tem nos cards aqui, vou deixar para vocês. E ele prossegue, vamos lá. Eu acho que até agora o mais acertei do que errei, mesmo porque fui na parte técnica. A gente enxergar o futebol, mas a parte técnica ajuda você a errar menos. O time está aí, foi montado por mim e por ele, pelo Fabinho e pelo Cifute.
O Cifute tem um trabalho de excelência na montagem desse time. Descobrimos jogadores que antes nunca ninguém tinha ouvido falar, como o Garro, que parece que está aí faz anos. E aí, galera, aí é o seguinte, quando ele vai citar a questão mais do clube, ele vai falando o seguinte, né, que ele vê que tem uma tentativa de sabotagem ali, ele pelo menos do ponto de vista dele, onde ele fala também, abre aspas, foi montado um governo paralelo, que a gente não vai admitir. Nós não vamos admitir de forma alguma, não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só pelo voto de conselheiro, é bem diferente. Se você quiser fiscalizar, não tem problema nenhum, o que não pode é criar uma estrutura para pressionar o presidente. O conselheiro foi nomeado para legislar, não para executar. Quem executa é o executivo, quem legisla é o legislativo. O presidente do conselho está lá para organizar as reuniões do conselho e fiscalizar o Corinthians, completa. Então, aí vocês veem, assim, diretamente que ele está cutucando o Romeu Tuma Júnior. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas em consoante, essa aqui tá grande frase minha, hein? O Romeu Tuma Júnior fez uma nota e arregaçou com o senhor Rubão. Ele foi pesado. E por essas e outras, o Romeu Tuma Júnior falou, vou contra-atacar. Um chegou de Tec-Tec-Toga, lá outra Hadouken, o negócio tá feio pro lado dos bastidores do Coringão. Ele emitiu uma nota, como eu mencionei, e eu vou abrir aspas aqui, a nota é grande, e se prepara aí. Na verdade, já pegou a pipoca? Já pegou a pipoca, para comendo pipoca direitinho? Deixa eu acertar o microfone. Já? Porque o negócio aqui é grande, o vídeo é grande mesmo, tem muita coisa para falar. Ele falou o seguinte, lá abre aspas. É constrangedor constatar que um conselheiro que dirige o futebol do nosso amado clube, que move uma ação de tantas formas e jeito, uma nação de tantas formas e jeitos, especialmente e aos menos favorecidos, que invariavelmente deixam inúmeras obrigações e afazeres, inclusive familiares em segundo plano, para acompanhar o nosso time. Não tem a dimensão de sua responsabilidade, quer na condição de dirigente, quer na condição de cidadão. Entristecido também constato que o referido dirigente não reconhece o estatuto que jurou respeitar e defender e, pelo jeito, também continua não entendendo de futebol, já que rebaixou o Corinthians uma vez. Prossegue. Fosse diferente, ao invés de falar do que ele não conhece, deveria cuidar do que pensa e que entende, pois recorrentemente está envergonhando a nação corintiana e demolindo a administração que assumiu há menos de 120 dias. Aliás, pelo que ele diz, difamando seu presidente, conspirando contra ele e, além de tudo, dizendo-se o único responsável pela eleição dessa nova diretoria, obviamente se achando Deus, mas ao mesmo tempo tentando se eximir de responsabilidades em eventuais equívocos ou até malfeitos que supostamente possam existir. Coisa de covarde. Aliás, nem no crime esse tipo de postura é respeitado. Que cacetada! Segue. Posso supor tratar-se de um gênio. Poucos conseguiram, tanto em tão pouco tempo, ainda que desastrosamente. Errando tudo. Conheça a origem dessa notícia, o objetivo e os quais interesses de quem está escondido por detrás do porta-voz do Apocalipse, obviamente excluindo os jornalistas que a assinam. Tudo terminará em um pedido de demissão coletiva após a votação das contas no final do mês. Como presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, não devo alimentar projetos inescrupulosos, covardes e desonestos. Nunca fiz na vida privada e absolutamente na coerência, e por formação moral e familiar jamais farei naquilo que não é meu, especialmente onde me delegam função por eleição. A única coisa que posso fazer nesse momento é aconselhar o presidente do clube a se afastar desse tipo de gente, custe o que custar, para que não seja refém de ninguém. O Corinthians está acima de qualquer outros interesses, livre-se dos que verdadeiramente lhe coagem. Caso contrário, eles se livrarão de você. Ele falando para Augusto Melo. Seguindo, a pegadinha desse jogo é o que o diretor de futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vem a público em uma entrevista atacando a honra de conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas contra a instituição e seus clubes e integrantes.
Integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre o seu trabalho, que é questionado por unanimidade. Ou seja, para vocês repararem aqui, tá? Dá uma vírgula aqui, reparar, e quando eu falei que tinha alguma coisa ruim ali dentro também, então o próprio Romeu Tuma Júnior também está falando que lá dentro é uma unanimidade que o trabalho dele não foi bem feito, ou tem algumas aí, intercorrências, né? Horas, vá se explicar pelo desempenho pífio de nosso time, pois a todos parece que o problema lá é no CT e é de gestão de futebol. Sobre isso, o presidente também deve explicação a todos o que acontece com e no Corinthians. Sobrou até para Augusto Melo, hein? Para não passar em branco, esclareço que as comissões do Conselho Deliberativo têm previsão estatutária e regimental, foram formadas e criadas com o apoio unânime do Conselho Deliberativo e, além de suas prerrogativas legais prescritas no Estatuto do Corinthians, visam dar espaço para despontar de novas lideranças para o futuro em nosso clube, para que não fiquemos reféns de nós mesmos. Palavras bonitas. Elas cumprem o seu papel que foram instituídas em Assembleia Geral dos Associados. Já funcionaram em outras gestões do Conselho, portanto, mentirosa a afirmação que visam chantagear o presidente. Abre aspas e fecha aspas. Conselheiro desconhecer o estatuto? Sim, é enganar o associado e a sociedade corintiana. Não farei qualquer referência pessoal ao diretor, pois conheço e respeito a família dele. Além do mais, sei que ele está desorientado. O Conselho Deliberativo sobre minha presidência cumprirá o estatuto, doa a quem doer. Não vou cair nessa emboscada, a verdadeira farra aqui acabou aqui. Ou seja, falou, não vou cair nessa emboscada, a verdadeira farra acabou aqui. O que vocês acham de tudo isso? Eu falo na brincadeira, na zoeira, mas eu vou falar pra vocês, isso é vergonhoso pro Corinthians, né? É uma vergonha. Primeiro, eu vou repetir duas coisas. Quando eu falei aqui nesse canal que eu tinha informação que tinha gente lá dentro a quem o Rubão não agradava, me chamaram de mentiroso. Primeiro ponto. Eu não falei que era diretamente o Augusto Melo. O Augusto talvez, por algumas, sei lá, uma coisa ou outra, ou divergência que ele fala. Mas outras pessoas sim. Isso é fatídico. Segunda coisa. Aqui nesse canal também já foi falado. Eu não aconselho ele ficar, por ter um cargo diretivo, ficar tratando assim com torcedores, às vezes querendo responder à mesma altura. Eu não respondo à mesma altura aqui no canal. Sou xingado, sou insultado e eu não respondo aqui no mesmo canal. Já teve vezes que por vezes respondi ofensas pessoais. Hoje já deixo passar. Mas eu sou um mero criador de conteúdo. O Rubão não, ele é um diretor. Eu, na posição de diretor, sequer ficaria repostando coisa com o jogador, fazendo brincadeiras que eu joguei truco com o presidente. Eu não faria isso. Agora, eu também não quero medir ninguém pela minha régua. As pessoas são iguais, os dedos da minha mão não são iguais, então eu não posso ficar medindo os outros pela minha régua. Mas, para um cargo de tamanha importância, eu acho que palavras como a farra acabou, como perguntaram para ele do BK, falou que a mãe do rapaz tinha ido lá e ela era muito prestativa buscar o lanche dele, entre outras coisas. Eu não concordo com esse tipo de atitude do Rubão. Agora, o que eu não concordo mesmo é com essa bagunça que virou o Corinthians. O Rubão fala do Romeu Tuma Júnior, que é do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, que é do Conselho Deliberativo, fala do Rubão. Gente, a diretoria de um clube que é formada por seu conselho deliberativo, que é formada por diretores, superintendentes, gerentes e assim por diante, elas têm que trabalhar como uma orquestra. Todo mundo tem que falar a mesma língua. E claro, como eu falei, nenhum dos dedos da nossa mão são iguais. Assim que forma uma orquestra. Você pode ter uma orquestra sem violino? Talvez. Eu não entendo muito disso, apesar de ser um pouco músico, mas cada um tem um tom, cada um faz uma coisinha, mas em conjunto que se forma uma orquestra. Não pode ter essa dissonância dentro do clube. E o pior, eu vou além, eu acho que até pode, tá? Essa dissonância pode haver, essa divergência pode haver. Agora não pode ser externada, pô. Não pode ser externada. Isso aí, divergência, pode ser tratada interna. Como é que fala-se?
roupa suja, se lava em casa. Não tem que ficar jogando isso para a imprensa. E digo isso do Rubão, mais uma vez, além de ficar se expondo no Instagram, não sei quais outras redes, o Romeu Tuma Júnior expôs uma nota dessa, mas apesar que eu acho que ele foi mais na defensiva. Gente, falar um negócio para vocês, eu sei que existe emoção, vocês estão no time de futebol, mas se vocês tratam com valores milionários, eu sou um Zé Ninguém. Sou empreendedor, tudo, mas quando você trata com coisas milionárias, esqueça um pouco a paixão, seja um mínimo profissional. Vou repetir, sejam mais profissionais. E para tratar algo de maneira profissional, exige-se mais senioridade e menos infantilidade. Brincadeiras podem existir, mas fazer da sua vida uma brincadeira num cargo, tanto quanto o Conselho Deliberativo, quanto... E eu tô falando que serve para o Rubão, serve para o Romeu Tuma Júnior, como eu falei, com uma descrição, o Romeu Tuma Júnior, com uma vírgula, porque ele simplesmente respondeu em nota uma matéria do GE. Então eu acho que o Corinthians precisa de mais soluções e menos falastrões. Isso aqui já parte desses dois. E para mim, dessa parte, eu encerro. Agora vamos falar um pouco do Maicon. Maicon foi constatado, sim, uma fatalidade também com o menino, um problema que ele teve aí, o LCA, né? Para quem não sabe, é o ligamento colateral anterior. Ele rompeu naquele jogo fatídico de ontem que não deu nada certo. O Corinthians jogou mal de novo. Novamente, é um no cravo, outro na ferradura. Um jogo é bom, outro jogo é horrível. E aí, naquela trombada, ele acabou rompendo o ligamento colateral anterior. E vai ficar fora dos gramados provavelmente até o fim do ano. E vou falar um negócio pra vocês. O contrato do Maicon acaba no fim do ano, galera. E se acaba no fim do ano e ele não estiver 100% apto de jogar, o Corinthians terá que fazer a mesma coisa com ele, como fez com o Paulinho. E não podemos esquecer que tem o Juan. Lembra do Juan? O Juan Oliveira, é isso? Ele tá ainda no Corinthians, também com problema de ligamento. Então, sabe o que significa isso? Ficar jogando dinheiro no ralo. Ah, corneta, mas é um jogador e a saúde dele não pediu para se machucar. Concordo. Eu tô falando de números. Eu desejo toda a sorte de recuperação pro Juan Oliveira, toda a sorte do fundo do meu coração, colocar o Maicon e, inclusive, já como eu já coloquei o Juan nas minhas orações, para que tudo ocorra bem com ambos, porque isso é o que eu imagino. Agora, financeiramente, é um tiro no pé do Corinthians. Mas aí, conta aí para mim o que vocês acharam do vídeo, deixe seus comentários, suas impressões, fala aí se eu tô errado também, se eu tô certo, se gostou do vídeo, se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema nenhum, eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês, beleza? Esse é o vídeo de hoje, e tem essas cornetas, ó, quiser ver mais, tá aqui do lado, hein? Falou!